Louvado seja Deus. Eu quero saudar também os ouvintes da palavra de Deus com a mesma paz. Essa paz que só Jesus tem para nos dar. Louvado seja Deus. Só encontramos em Jesus a verdadeira paz. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja teu nome para sempre. Que o Senhor possa falar a cada coração desta noite, como o Senhor já falou, através desse serviço de som. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Quem foi que sofreu? Quem foi que morreu por mim? Quem foi que chorou? A vida entregou por mim. Quem foi que na cruz derramou seu sangue por mim? Seu nome é Jesus, morreu numa cruz, fez tudo por mim. Quem de nós que poderia dar a própria vida por outra pessoa? Quem de nós suportaria o peso da cruz, aquela coroa? Mas meu Jesus suportou tanta dor. Nunca vi um amor tão profundo. Sofreu calado e nunca reclamou. Só Jesus que tem o amor maior do mundo. Só Jesus, só Ele, louvado e exaltado seja o nome santo dele para todos sempre. Glória, glória a Deus, aleluia. Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, Jesus, que seja para ti nesta noite. Glória, glória a Deus, aleluia, Deus maravilhoso. Quem de nós que poderia dar a própria vida por outra pessoa? Quem de nós suportaria o peso da cruz, aquela coroa? Mas meu Jesus suportou tanta dor. Nunca vi um amor tão profundo. Sofreu calado e nunca reclamou. Só Jesus que tem o amor maior do mundo. Sofreu calado e nunca reclamou. Só Jesus que tem o amor maior do mundo. Aleluia, aleluia, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Jesus. É verdade, amado ouvinte da palavra de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, só Ele, louvado seja Deus, porque Ele deu seu único Filho para morrer no meu e no seu lugar. Só Jesus tem esse amor tremendo e maravilhoso por cada um de nós. Nós sabemos que a nossa mãe tem um amor por nós, mas esse amor está acima de todos os amores nessa face da terra. Louvado seja Deus, porque o amor de mãe é maravilhoso, mas o amor verdadeiro é Jesus, é Jesus. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu e ao nosso coração, em nome de Jesus. Nosso cantor Antônio, irmão Antônio, vai adorar Jesus também. Glória a Deus. Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. E o amado ouvinte com a boa noite aceitável de salvação. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, para juntos adorarmos aquele que é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Aleluia. Glória seja. Vamos adorar o Senhor com um hino que tem como título do maior. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira
quando fala de tal maneira, é porque não tem uma explicação lógica para o ser humano compreender tão grande amor. É esse de Cristo. Aleluia. E é por isso que estamos aqui. Como já falei outrora, na verdade, nós queríamos estar em casa, descansando depois de um dia de trabalho, mas a palavra de Deus, o amor dele nos impulsiona a estarmos aqui, louvando, falando da palavra dele em praça pública, na rua, pois ele é digno de toda honra, de todo louvor, e ele nos deu essa ordem para que possamos estar aqui falando do amor dele. Aleluia. Medite. Dor, como a dor, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Venha te falar. Quem padeceu assim, quem suportaria os cravos em suas mãos? Que agonia sentir aquele inocente, Glória, glória a Deus. pra salvar a gente, já viu condenação. Tudo isso foi por amor. A terra tremeu, o sol se escondeu, foi abandonado por tudo e de todos. Que dia terrível, quem há de esquecer do dia em que morreu o Filho de Deus? Aleluia! Há mais de 2000 anos ele morreu e ressuscitou, e nos deu a ordem de falar do seu amor. Aleluia! E por isso quero sempre falar desse amor nas altas montanhas, nos mais densos vales, as minhas angústias, em minhas decepções. Não vou silenciar. Eu sei que um dia ele prometeu, em muito distante, no céu eu vou com Jeová. A terra tremeu, o sol se escondeu, foi abandonado por tudo e de todos, pelos nossos pecados. Que dia terrível, quem há de esquecer do dia em que morreu o Filho de Deus? A terra tremeu, o sol se escondeu, foi abandonado por tudo e de todos. Que dia terrível, quem há de esquecer o dia em que morreu o Filho de Deus? Glória, glória, aleluia, aleluia.
Aleluia. Que o Senhor vos abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Glória a Deus. Glória, agradecido seja o nome do Senhor, para todos sempre. Nós vamos fazer a leitura da palavra oficial, em nome de Jesus. Pela poderosa palavra. Glória. Deus é fiel, Deus é justo. Nos dá esse privilégio de estarmos aqui. Glória a Deus. Ler só um versículo, Isaías capítulo 9. É um versículo, mas um versículo poderoso da palavra de Deus. Capítulo 9 de Isaías, profeta messiânico. Antes de Jesus nascer, o Cristo, o prometido Salvador, Deus usa esse profeta para profetizar acerca daquele que viria salvar a humanidade. Glória a Jesus. E a sua palavra ainda soa nos corações até os dias de hoje. Isaías 9:6 diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Glória a Oremos Jesus. em nome de Jesus. Aleluia. Querido Deus, amado Pai, grandioso Deus, Criador dos céus e da terra, em cuja presença, Senhor, estamos aqui esta noite, com propósito, obedecendo o mandado de Cristo Jesus, que mesmo depois da sua morte aparece para os discípulos e envia-os a pregar o Evangelho que liberta, que transforma, que perdoa, que prepara o homem e o conduz para a eternidade. Estamos aqui, Senhor, na presença do Espírito Santo. E eu creio poderosamente que não de nós, que não temos nada para dar a ninguém esta noite, mas o Senhor, aquele que morreu na cruz para provar o amor de Deus para com a humanidade, Ele está aqui, porque a sua palavra diz: onde tem dois, onde tem três, reunido no seu nome. Então eu creio poderosamente que o Senhor Jesus está aqui, vai falar com você esta noite. E eu creio, Deus, que o Espírito Santo, aquele que trabalha, aquele que convence, aquele que fala aos corações e que geme com gemidos inexprimíveis por nós e por todo aquele por qual Jesus morreu. Então, desde já, Deus e Pai, te agradecemos. Trabalha os corações esta noite, é isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A esposa do irmão cantor Antônio canta também, tá? Vamos Aleluia. Glória a Deus. ouvir. Glória a Deus. Santos irmãos, na parte do Senhor, irei louvar o Senhor com ele. Glória a Deus. Todas as formas que eu já passei, é tão difícil, Senhor. Mas, gente, ele ouviu a
encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas irão investidas no pecador, mas nenhuma condenação para quem está em ti, em o Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do tentador. Lembrança de passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar. E quase parando sem forças e dor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas irão revestidas no pecador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, eu Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas irão investidas no pecador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, em Senhor. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. O nosso irmão vai dar uma saudação aqui também, lá para o Senhor. E em seguida, o irmão Orlando, cantor Orlando, vai preparando seu CD para adorar Jesus também. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Amém. e desde já agradeço a Deus pela oportunidade. Deus está neste lugar, porque a palavra dele diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, ele está no meio. É verdade. A presença de Deus é fiel neste lugar. A Bíblia também diz, no livro de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É verdade. Então não tem outro caminho, o caminho é Jesus. É.
Glória a Deus. A Bíblia também diz que Jesus é a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Eita, A glória. prova disso sou É eu. verdade. Glória a Jesus. Eu tinha apenas 16 anos de idade, quando uma certa vez o pastor presidente Manuel Pereira Lima, conhecido aqui de Maceió, me fez uma promessa. Ele disse: Josué, tu não morre enquanto Deus não realizar todos os sonhos que ele tinha na tua vida. Eita, glória. E os anos foram passando. Louvado seja Deus. E quando foi um certo dia, em Joaquim Gomes, eu já com 28 anos, ao pastor José Antônio dos Santos, pastor Zé Neco, pastor presidente, Deus mais uma vez renova a promessa. Glória a Jesus. E ele disse: tu não morre enquanto Deus não realizar os projetos que ele tem na tua vida. E eu sempre criei nisso. Em 2017, passei por um câncer. Aleluia. E eu lembrei da promessa. Em 2017, passei por um câncer. E não precisei fazer quimioterapia, não caiu um cabelo. Eita, glória. Deus me curou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque Deus ainda faz É milagre. verdade. Fez no passado, Glória a faz Jesus. no presente Seja e Deus. vai fazer no futuro. Glória a Deus. Porque Ele é Deus e Ele nunca vai deixar de ser Deus. Ele é Deus no céu e é Deus na terra. Glória. Por isso que Eclesiastes capítulo 3 já tem para todas as coisas debaixo do céu. E nós estamos na terra. Glória a Deus. E Ele está lá em cima. Glória. E a promessa que Ele fez a Abraão? Ele fez uma promessa a Abraão e ele não tinha por quem jurar, jurou por ele mesmo. Glória a Deus. Leia Hebreus que você vai ver. Aleluia. Deus é maravilhoso, Ele promete e Ele cumpre. E depois do câncer veio a Covid-19. E eu peguei a Covid, peguei não, ela me pegou. É verdade. E eu fiquei 18 dias, eu estava dizendo, irmão, eu sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de falar do que Deus já fez na minha vida. Glória a Deus. É verdade. E veio a Covid, e a vontade do meu filho e do meu genro era me internar. Mas eu não sentia vontade de me internar. Aleluia, Deus. E eu passei 18 dias, perdi 10 quilos e Deus me curou. Deus chegou, porque a Bíblia diz que Ele é socorro na hora da angústia. Filipenses 3,13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu tenho que confiar no Deus que eu sirvo. Glória a Deus. E agora há pouco, agora esse mês, dia 20, vai fazer 90 dias que eu infartei. Infartei. Glória. Apaguei em casa, me levaram para a UPA do Eustáquio e de lá a médica ligou, depois foi que eu soube da história, que ele ligou, foi um bate-bate coração. Me pegou lá, me trouxe para o Metropolitano, eu acordei no outro dia já operado. Glória. E quando eu acordei, o médico que me operou chegou na cama e disse: eu não entendo como é que você está vivo. Eu digo: mas eu entendo que Deus existe. Glória a Deus. Glória a E ele me disse uma coisa tremenda, ele disse: a medicina não acredita em Deus, mas eu acredito. Eu digo: bom para o senhor, doutor. Amém. Isso é uma prova que Deus está trabalhando na sua vida. Glória a Deus. Porque a coisa difícil é a medicina saber que Deus existe. Saber sabe, né? Mas não quer entender. Glória a Deus. Estudou, né? Mas a Bíblia diz que nem a ciência explica quem é Deus. Tá entendendo? E aí, quando eu acordei, já vi reclamação na UTI. Como foi que o Senhor, no dia que foi operado, que a gente aqui está esperando uma cirurgia aqui, tem gente aqui que está com 2 meses. Eu digo: as coisas de Deus ninguém explica. Muitas vezes você está no final da fila e Deus lhe bota no início da fila. Quem faz é Ele, tudo é dele, quem manda é Ele. Estamos aqui por causa dele, a glória é dele. Tudo é Ele que faz. Glória a Jesus. Quem é fiel e poderoso é Ele. É Ele. Nós não somos nada. Aqui nós somos um milagre. Um milagre. Estamos aqui porque nós somos um milagre. Glória a Deus. Não era para estarmos aqui, mas estamos glorificando, Aleluia. exaltando e dizendo que Deus é grande, Deus é poderoso, Deus faz. Deus faz. Eu falo com convicção. Deus faz. Glória a Deus. Glória, glória. Porque Ele é Deus. Louvado E Ele não depende de mim
você para fazer. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Ele não depende do homem nem da mulher para fazer. Ele faz a hora que ele quiser. Ele faz. Porque ele é Deus. E eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos adorar e depois o Anderson vai dar uma saudação também em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Amém. Estou bastante feliz por estar aqui mais uma vez Glória a Jesus. para juntos engrandecer o nome Aleluia, glória a Deus. do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meus amados, e o vídeo da Palavra de Deus, mais uma vez, estás com a oportunidade de ouvir a Palavra de Deus, e bem-aventurados sois se tu guardares no teu coração esta palavra. Glória a Deus. Antes nós éramos Aleluia. Glória a prisioneiros, Deus. hoje somos libertos pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu era um prisioneiro, mas Jesus Cristo me livrou. Foi o meu sangue verdadeiro e o meu caso advogou. Não foi com ouro nem dinheiro que o Salvador me libertou, mas com o sangue do Cordeiro, sangue purificador, eu sou livre. E agora posso dizer que estou salvo e estou certo, que Jesus Cristo tem poder. Eu sou livre. E agora eu posso dizer que estou salvo, estou certo, que Jesus Cristo tem poder. Eu não sou mais um prisioneiro, não devo nada a Satanás, porque o sangue do Cordeiro me purifica mais e mais. Agora vivo tão suave como os peces do mar, alegremente como as aves, que a vida delas é cantar. Eu sou livre. E agora eu posso dizer que estou salvo, estou certo, porque Jesus Cristo tem poder. Eu sou livre. E agora eu posso dizer que estou salvo e estou certo, Jesus Cristo tem poder. Que estamos salvos, estamos certos, que Jesus Cristo tem poder. Que estou salvo, estou certo, que Jesus Cristo tem poder. Aleluia! É uma prova que Ele tem poder, que o nosso irmão está aqui, né? Dando glória, exaltando o nome dele. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, os ouvintes dessa rua, com uma boa noite de salvação.
satisfação para mim estar aqui mais uma vez, na casa do nosso presbítero Valcelon, falando do amor de Deus do Evangelho. Quero falar em rápidas palavras, um texto aqui em São Lucas, no capítulo 19, a passagem que me chama sempre a atenção é a passagem do Zaqueu publicano, né? Um homem que é cobrador de impostos, que teve a curiosidade de saber quem era Jesus. Quero ler com os irmãos em São Lucas, capítulo 19. Vou ler só alguns versículos para a gente meditar em rápidas palavras. Que fala assim: tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E havia um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. E ele tentava ver quem era Jesus. E não conseguia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu numa figueira, a fim de vê-lo, pois Jesus havia de passar por ali. Os irmãos conhecem muito bem essa passagem, e o que me chama a atenção é que o homem a Bíblia fala que ele era rico, e era chefe dos publicanos, ele era um dos cobradores de impostos daquela região. Os irmãos bem sabem que os cobradores de impostos naquela região não eram bem quistos pela população, porque eles extorquiam as pessoas, a fim de levar as pessoas à destruição financeira, sobrecarregar as pessoas de impostos, e muitos não podiam pagar. Mas esse homem, ele tinha curiosidade de saber quem é Jesus, porque ele sabia que ele ia passar por ali, e ele arrumou uma forma para ver Jesus passando, pois ele colocou no seu coração que ele queria ver quem era Jesus. Jesus, quando vai passando, vê ele em cima daquela figueira, manda ele descer, porque convinha que ele pousasse na casa daquele homem. E assim ele fez, desceu, entrou na casa de Zaqueu, e as pessoas murmuraram, porque Jesus pousou na casa daquele homem que era pecador e cobrador de impostos. Mas Jesus sabia o que estava fazendo, porque aquela alma também precisava de salvação. E essa palavra, ela serve para mim e para você nesta noite. Jesus está aqui, basta você descer para ouvir a palavra de Deus. Basta você abrir a porta do seu coração, do seu ouvido aguçar, porque Ele está aqui nesta noite e Ele convém pousar na sua casa. Por isso, desça depressa onde você estiver, escute bem esse som, que Jesus, Ele está aqui e Ele quer pousar na sua casa, para trazer salvação para a sua vida, para trazer salvação para a sua família, para o seu marido, para o seu esposo. Esse homem aqui, Zaqueu, ele era um homem rico, um homem que tinha tudo, todas as posses, todas as riquezas, mas o seu coração sentia a falta de algo. E esse algo, só quem preenche é Jesus Cristo de Nazaré. Então, a mensagem que fica nessa noite é: Jesus está neste lugar e Ele quer marcar um encontro contigo nesta noite. Abre a porta do teu coração, desça depressa, porque hoje convém Jesus pousar na sua casa. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmão Marcelão vai atuar o hino também, em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Vamos estar adorando a Deus com louvor. Aleluia. Os irmãos têm a liberdade de glorificar em plena rua pública o nome que é sobre todo o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Por caminhos que trilhei,
amigos estão, e os outros estão cansados com o peso da cruz. E as lágrimas insistem, e meu rosto vem molhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não te teu Espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, sua presença eu terei. Oh, aleluia, por caminhos que eu trilhei. Quais os caminhos que você está trilhando, meu amigo? Aleluia, escuta esta noite. E quando tu voltares, com os cantos subirei, além das estrelas. Eu então descansarei. Não retires teu Espírito no meu pobre coração. Se perder tudo na vida, sua presença eu terei. Se perder tudo na vida, sua presença eu terei. Aleluia, amém. Cantar mais um hino, em seguida nosso irmão Antônio adora com mais um hino e vamos orar pelo nosso diácono que vai transmitir a palavra de Deus essa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Graças a Deus pelo louvor que foi entoado neste lugar. É prova que Deus, Ele tem algo lindo e especial a tratar ao teu coração nesta noite. A Bíblia diz: quando ouvirem a voz de Deus, não endureçai o vosso coração, porque um dia todos nós vamos prestar conta de tudo o que nós fizermos aqui neste mundo. Louvado seja Deus. Aleluia. E se você, querido, vamos louvar o Senhor porque Ele é bom e a bondade dEle dura para todo sempre. Aleluia. Glória a Jesus. O grande dia está chegando e muitos estão desapercebidos. Muitos sinais estão se cumprindo, como está escrito no Apocalipse. Tremores de terra, nação contra nação, os filhos contra pai, irmão contra irmão, bomba no
nucleares, miséria e dor, vida e violência, tudo isso é um terror. Está escrito no Apocalipse tudo que está acontecendo no mundo. Está chegando o dia da última hora. Deus quer levar o seu povo em menos de um segundo. Ele vem, ele vem, ele vem buscar a sua igreja. Jesus vem, Jesus vem, ele vem buscar os seus escolhidos. Ele vem, ele vem, ele vem buscar a sua igreja. Jesus vem, Jesus vem, ele vem buscar os seus escolhidos. Aleluia! É promessa de Jesus Cristo. Ele disse que um dia ele vem buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Está escrito no Apocalipse tudo que está acontecendo no mundo. Está chegando o dia da última hora. Deus quer levar o seu povo em menos de um segundo. Ele vem, ele vem, ele vem buscar a sua igreja. Jesus vem, Jesus vem, ele vem buscar os seus escolhidos. Ele vem, ele vem, ele vem buscar a sua igreja. Jesus vem, Jesus vem, ele vem buscar os seus escolhidos. Ele vem, ele vem, ele vem buscar a sua igreja. Jesus vem, Jesus vem, ele vem buscar os seus escolhidos. Ele vem, ele vem, ele vem buscar a sua igreja. Jesus vem, Jesus vem, ele vem buscar os seus escolhidos. Antônio, então, mais um hino, e após o diácono vai transmitir a palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Cumprimento mais uma vez a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos adorá-lo. Glória Há a Deus. caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele é a morte. A palavra de Deus nos diz isso. Muitas das vezes o homem, a mulher, o ser humano anda e pensa que está andando certo. Não, eu não bebo, eu não fumo, eu não ando de bebedice, é de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Mas falta-te uma coisa: entregar o teu caminho a Jesus. É sim. Pois o sacrifício dele na cruz do Calvário Aleluia. não foi à toa. Foi para pagar o preço dos nossos pecados. Aleluia. E é por isso, quando ele te encontrar, você vai ver a sua vida muda. Aleluia. Quando ele me encontrou, ele encontrou cada um dos irmãos que estão aqui e nos resgatou. Aleluia. Aleluia. Desse jeito. Quando ele me encontrou, só restava os pedaços. Aleluia. Eu era ouro sem valor, eu era um cristal quebrado. Quem passava a me olhar e até mesmo comentava: esse já não tem mais jeito. Ao invés de me ajudar, só sabiam criticar.
apontando os meus defeitos. Quando me encontrei com ele, minha história foi contada. Eu vi a página do passado, sendo do livro aberto. Ele juntou os meus pedaços que sobrou, com massa fina de unção nos modelou. E o resultado de quem era criticado hoje tem nome de vaso e sobrenome de valor. Quando ele me encontrou, eu era poesia fora da canção, um aprendiz que contra cenas sem ter solução, um falso intérprete de uma história que ninguém contou. Quando me encontrei com ele, virou verdade o que era incerteza. No vaso velho bateu pó, tirou poeira. A sua luz resplandecente me encheu de dor. E quem me viu, aquele jeito em forma de cristal quebrado, hoje me olha e fica desacreditado. Deus pega cacos e faz vasos de valor. Aleluia! Quando ele me encontrou, eu era poesia fora da canção, um aprendiz que encontra cenas sem ter produção, um falso intérprete de uma história que ninguém contou. Quando me encontrei com ele, virou verdade o que era incerteza. No vaso velho bateu pó, tirou poeira. A sua luz resplandecente nos encheu de cor. E quem me viu, daquele jeito em forma de cristal quebrado, hoje me olha e fica desacreditado. Deus pega cacos e faz vasos de valor. Glória a Deus. Aleluia. 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 Eita, glória. Deixa a oração aqui, apresentar aqui o diácono, irmão do Senhor Jesus, vamos ouvir. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Oramos, maravilhoso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuja presença estamos, papai, nessa noite para te louvar, porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Nós somos seres humanos, Senhor, não merecemos nada, mas o Senhor tem a sua misericórdia para conosco, e por isso estamos aqui nessa noite, papai, para engrandecer o teu santo nome nessa rua, nesse bairro, Pai querido, e também te peço, Pai querido, pelo pregador, o mensageiro dessa noite. Abençoa, Pai querido, usa ele de acordo com a tua vontade. E quando eu estou no culto lá de concentrações em Rio Lago, eu sempre digo, Senhor, se por acaso na rua tiver alguma pessoa enfermo, ó Deus amado, basta só, Pai, uma palavra tua. É só uma palavra tua, meu papai, e os seus servos serão curados nessa noite. E eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Diácono Edberto. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Os ouvintes da localidade, uma boa noite aceitável de salvação. Pode sentar, irmãos. Glória a Jesus. Graças a Deus, irmãos, feliz por estar aqui, mais uma vez aqui, neste culto abençoado. Feliz por rever alguns irmãos, que fazia tempo que eu não via, irmãos, o Ricardinho, irmão Antônio, amém?
E que Deus, eu creio verdadeiramente que nessa noite Deus já foi ouvido através desse aparelho de som, pelos louvores que foram entoados, pelas palavras que já foram proferidas aqui para a honra e a glória de Jesus. E creio verdadeiramente que se todos tivessem aberto os seus corações nessa noite, essas palavras já teriam enchido o mesmo de paz, alegria e gozo. Mas como disse o nosso irmão Josué aqui falando, que lá em Eclesiástico diz que há tempo para todas as coisas. Mas quem sabe ouvinte da palavra de Deus essa noite, não é esse tempo tão esperado em sua vida. Quem sabe que nessa noite o tempo chegou para você, o tempo de salvação, o tempo de libertação, o tempo de transformação numa vida que muitas vezes é conturbada, uma vida cansada. E muitas vezes você não entende o porquê de tanta coisa acontecer na sua vida. Mas ouvinte da palavra de Deus, eu tenho uma novidade para você. Eu conheço um que ele liberta, ele cura, ele renova, ele batiza, ele transforma o mais vil pecador num homem santo. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quero ler junto com os irmãos e aqueles que me ouvem, se tiverem Bíblia, glória a Deus, e quiserem acompanhar a leitura também, pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 16. Glória a Deus. Capítulo 16, versículo 13 em diante. Muito conhecido da igreja, muito conhecido dos irmãos. Até quem não tem a prática de ler a Bíblia todos os dias conhece esse versículo, ou já viu esse versículo, ou já passou por esse versículo. Tem uma olhadinha assim de leve, porque eu acho até difícil alguém não conhecer ou não ter ouvido ainda essa passagem, o qual vamos ver daqui a pouco, que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 16, versículo 13 em diante, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que sou? Aleluia. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu e disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi a carne e nem o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Olha que bonito. E a porta do inferno não prevalecerão contra ele. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Essa passagem, a confissão de Pedro para Jesus Cristo. Jesus está com seus discípulos, que continuamente andavam com ele, que continuamente estavam presentes nos milagres e maravilhas que Jesus Cristo operava.
que estavam presentes nos sermões, quando Jesus estava aplicando os seus sermões, ademoestando as pessoas, mostrando-lhes o reino dos céus. Mas Jesus, como é um homem e também é Deus, ele conhecendo o coração dos seus discípulos, ele vai e interroga os mesmos e pergunta a eles: quem diz os homens que eu sou? E uns deles responderam: glória a Deus, que tu és João Batista, outros que tu és Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Interessante que todos caminhavam com Jesus, participavam do pão junto com Jesus, comiam do peixe que ele multiplicava, do pão que ele multiplicava, tomava do vinho, via Jesus curar. Mas nenhum deles citou quem era. Mas teve um que muitos lembram dele por causa de uma cena que ele praticou quando foram prender Jesus Cristo contra um soldado. Muitos lembram dele muitas vezes porque negou Jesus por 3 vezes. Mas esse mesmo Deus vai e revela para ele, e ele diz: e tu quem diz que eu sou? E Pedro, olhando para Jesus, ele diz: olha, tu és o Filho de Deus vivo, oh, aleluia. Tu és o Filho do Deus vivo. Interessante, irmãos, quando nós vemos essa passagem, essa leitura, muitas vezes eu já me peguei olhando e me prendi até quando chega na passagem que Pedro fala com Jesus, dizendo que ele é o Filho de Deus vivo. E como eu relatei agora, há momentos que muitos lembram de Pedro pelas coisas que ele fez, aleluia, pelo erro que ele cometeu. Mas aqui entre nós, eu quero ver aquele que não cometeu um erro, ou aquele que não vai cometer um erro, ou aquele que ainda vai cometer um erro, porque entre nós não há santos. Sim, somos remidos pelo sangue de Jesus. E muitos querem condenar Pedro pelo seu erro de negar Jesus 3 vezes. Mas Pedro, ele é revelado pelo Espírito Santo de Deus e olha para Jesus. Olha, irmãos, eu quero conjecturar aqui junto com os irmãos. Eu creio que ele olha para a fisionomia de Jesus. Olha, Ricardinho, ele olha e fica fixando os olhos em Jesus e fala: olha, tu és o Filho do Deus vivo. Irmão, ninguém revelou, mas ele sabia que ele estava andando com a vida. Ele sabia que ele estava andando com aquele que dava salvação. Ele sabia que ele estava andando com aquele que tinha libertação para os seres humanos. Glória a Jesus, aleluia. Muitos não quiseram entender, muitos não quiseram compreender, porque Jesus, ele fazia milagres e muita gente andava com Jesus. É assim ou não é, irmão? Jesus, onde ele ia, uma multidão seguia. Muitos seguiam só para ver o pão que ele multiplicava, Claudio. Muitos seguiam ele só para tomar do vinho, comer do peixe. Muitos andavam com ele só para ver as curas, ver ele curar o cego, o mudo, o surdo, o paralítico. Glória a Jesus. Mas Pedro, ele fixou os olhos de Jesus e disse: tu és o Filho do Deus vivo. Ele estava dizendo: olha, aqui está aquele que vai trazer a salvação. Ele é cordeiro desde a fundação do mundo. Ele é o cordeiro desde a fundação. Aleluia. Ele se entregou por mim e por você, ouvinte da palavra de Deus, nessa noite.
Entenda que o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz não foi em vão. Se você hoje respira, agradeça a Jesus Cristo. Se você hoje tem uma casa para morar, agradeça a Jesus Cristo. Se tem um emprego, um carro, agradeça a Jesus Cristo, porque é Ele que lhe dá saúde, é Ele que lhe dá disposição para que você tenha, ainda você sendo pecador. Aleluia. É verdade. Mas você poderia ter outras coisas que beneficiassem a sua vida nessa noite. Glória. Qual, irmão? Você poderia ter a salvação de Jesus. Você poderia ter a certeza que se Jesus Cristo voltar neste momento, a igreja de Cristo que se encontra aqui na terra, ela vai subir e vai deixar aqui vazio. E você entenda, se você aceitar Jesus Cristo hoje, você vai ser participante deste mesmo céu que nós estamos caminhando. Eu creio verdadeiramente que nenhum desses homens que está aqui, dessas mulheres, saíram da sua casa em vão para passar um pouquinho de tempo aqui. Não, ninguém saiu da sua casa para vir brincar aqui de ser crente. Nós viemos aqui anunciar que Jesus Cristo, Ele salva, Ele cura, Ele batiza, Ele transforma o homem. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É verdade. E Jesus continua falando com Pedro. Aí ele profetiza para Pedro, vocês me entendem? Profetiza para Pedro, ele diz: olha, mas eu vou dizer uma coisa, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, ele diz que edificar, irmão, a igreja. E os irmãos que lêem Bíblia entendem que Pedro, depois que Jesus passa, vai-se embora, aí Pedro, ele parece que se converte, ele lembra das coisas que Jesus disse para ele, e Pedro se torna o maior dos presbíteros. Pedro se torna um homem de Deus, um ganhador de almas. Sabe por quê? A convicção de estar andando ao lado daquele que tem todo o poder. Louvado seja Deus. Aleluia. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, Josué, eu vou edificar a minha igreja. E olha, eu acho muito bonito isso. E ele diz, irmão Antônio, que as portas do inferno, ela não vai prevalecer para aqueles que andam com Jesus. Se você anda nos caminhos de Deus nessa noite, tenha certeza de uma coisa: as portas do inferno não vão prevalecer na sua vida, ainda que se levante, ainda que venha virar tempestade. Mas Jesus, Ele é o teu guia, Ele está no barco, Ele não vai deixar o vento virar o barco, não, porque Jesus é o capitão. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu engrandeço o nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom. A sua bondade alcançou a todos que aqui estão. Nenhum daqueles que aqui estão eram homens bons, nenhum daqueles que aqui estão eram bonzinhos, por isso estão aqui. Não, a palavra de Deus diz que Ele veio buscar e veio salvar aqueles que se havia perdido. Você que se encontra na situação de perdido nessa noite, eu tenho uma coisa para dizer para você: Jesus, Ele veio buscar e veio salvar aquele que se havia perdido. Jesus não vem atrás de santo, Jesus vem atrás de pecador, porque Ele ama o pecador, mas Ele abomina a prática do pecado. E se você anda na prática do pecado, Jesus abomina. Mas saiba uma coisa: Jesus, Ele te ama, Jesus, Ele te ama, Jesus, Ele te ama. E nessa noite Ele está lhe dando mais uma oportunidade de estar aos seus pés. Se você não pode ir até a igreja nessa noite está aqui, a igreja de Jesus está aqui. Homens já louvaram, homens já pregaram, dizendo sobre Jesus, e eu continuo e lanço o convite neste momento: se há alguém que está ouvindo esta palavra e quer aceitar a Jesus nessa noite, dobre o seu joelho onde você estiver, que a igreja vai orar por você. Se você tem ainda vergonha de vir
até a igreja vai até você. Nessa noite, Jesus Cristo, aquele mesmo que foi revelado por Pedro, por Jesus Cristo que foi revelado por Pedro, dizendo que ele era o Filho do Homem, ele se encontra aqui nessa noite. Ele se encontra aqui nessa noite. E eu já posso sentir a sua presença. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Levanta a mão e confirma com glória, porque Jesus, ele está aqui e ele vai fazer a sua noite diferente. A sua noite não vai ser igual às outras noites. A sua noite vai ser diferente. Quando você colocar a sua cabeça no travesseiro para dormir, alguma coisa vai bater e vai dizer: olha, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Vai ser a sua consciência, Jesus te chamando. Eu sei que a luta é grande, o inimigo não quer perder. Ele luta, ele batalha para tirar o homem dos caminhos de Deus. Ele luta, ele batalha para ceifar as vidas. Mas Jesus, ele é maior. Jesus é maior. Pode guerrear, mas Jesus, ele é o capitão, ele é o rei dos reis. Ele nunca perdeu uma batalha. Por isso, nessa noite, ouvinte da palavra de Deus, olha, o convite está sendo lançado. Quer aceitar Jesus? Quer aceitar Jesus? Então venha, venha, venha. Se você está acanhado, dobre o seu joelho. O irmão vai, no final agora, vai orar por você, vai orar por todos nós. E se você dobrou o joelho, confessou o seu pecado, saiba de uma coisa: Jesus, ele vai perdoar. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Gente, vamos concluir, agradecer a Deus por essa palavra, porque na realidade Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio salvar, dar a sua vida para salvar toda a humanidade. Se tiver alguém que essa noite a palavra de Deus tocou no seu coração, a oportunidade é agora. Que a palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Jesus é alívio para a tua vida. Jesus é alívio e salvação para a tua alma. Então a oportunidade é essa. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. O Evangelho de Cristo é poder de Deus para salvar, para libertar e para transformar. A oportunidade é essa. Foi anunciada a palavra de Deus, fizemos a nossa parte. Jesus, quando chama os discípulos, ele dá uma ordem: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, vos ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho mandado. Então nós fizemos a nossa parte, anunciamos Cristo, o Filho do Deus vivo, que tem poder para mudar a sua história. Aleluia. Então vamos concluir o trabalho, agradecendo ao nosso irmão Valserlon mais uma vez, por ceder sua residência, seu som, a sua energia, sua casa, para a gente fazermos esse trabalho. Agradecer os irmãos que vieram lá de Rio Largo, que Deus continue abençoando, né, para que Deus dê mais força a vocês, o Deus que vos trouxeram até aqui, que vos leve em paz também para as vossas casas. Agradecer toda aqui a igreja aqui da nossa sede Santa Lúcia, os irmãos que vieram aqui cooperar nesse trabalho, e só temos a agradecer a Deus por tudo. Então vamos concluir o trabalho orando ao Senhor, dirigir essa oração em nome de Jesus. O nosso irmão cantou um hino e vai dirigir essa oração final aqui. Depois nós despedimos a igreja com a bênção em nome de Jesus. Louvado seja Deus, maravilhoso Deus e eterna paz, Senhor dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um culto na casa do teu servo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar todos os moradores dessa localidade, assim como o Senhor falou nesta noite, continua falando a cada coração. Louvado e exaltado seja o teu nome para todos sempre, Jesus. Que o Senhor possa nos guardar e nos dar mais oportunidade de estar na tua presença,
não ficar só hoje, Senhor, mas de hoje a 15 nós estaremos aqui de novo para trazer a Tua palavra, transmitir a Tua palavra, que o Senhor possa falar melhor a cada coração, como o Senhor falou, continua falando, e assim que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. A graça de Cristo Jesus, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, e a igreja diz: amém. Que Deus abençoe a todos e a vitória é nossa, no nome santo de Cristo Jesus.